Olá, Cida. Boa noite. Oi, Olá, Micheline. Tudo bem, amiga querida? Como boa vai? noite, meu amigo. Boa noite, um prazer estar com você, Boa os amigos noite. do Instituto Vida de Pernambuco. Prazer todo nosso, Nazarena, em receber você aqui hoje, para a gente tratar esse tema tão importante, que é o tema da valorização da vida. Sim, mandar Acho um que abraço aí para o Iraponã, para Rita, para o Estevam, Rios, é todos isso. os Rita amigos está aí da aqui com a vida, tá? gente. Rita aqui está aqui com a Tá, gente, ela tá acabou de aqui, entrar. Rita Valença. Oi, Olá, Ritinha, tudo Rita, bem? minha irmã. Seja Eu bem-vinda, seja posso, bem-vinda. Pois não, eu queria Nazaré. testar o slide aí, tá? Ver como é que vai ficar na tela. Certo. Como é que tá na tela para vocês aí? Tá aparecendo as bordinhas pretas? É para aparecer as bordinhas pretas assim, mas só um pouquinho. Tá Tá aparecendo aparecendo, muito? tá aparecendo um pouquinho a bordinha preta. É, um pouquinho tá, né? Deixa eu ver aqui no outro celular como é que vai ficar. Eu não Mas consigo ver assim, muito tá bem dando por para aqui. ver, viu, Nazareno? Tá dando para ver, né? Porque tem esse outro formato aqui também, que é o widescreen. Ele é um pouquinho maior, E aí corta. mas ele aí tem que afastar o celular para cá. Vai ficar. Aí mostra muito em cima e embaixo, né? Eu não É, quero mostrar muito em cima e embaixo, não. Pronto, então realmente é perfeito. Esse formato aqui é melhor. Formato A4. Pronto. Aí agora tá um pouquinho para cima aqui. Acho que eu vou levantar um pouquinho o monitor. fica à vontade, Mas Nazareno. tudo bem. Fazer o seu ajuste. Não, mas pode dar uns avisos aí, falando da próxima live. Enquanto Isso, isso, exatamente. A gente só está esperando os irmãos entrarem, né? Mas hoje nós temos aqui Nazareno Feitosa, que ele faz parte da Comunhão Espírita de Brasília e é colaborador do Instituto Vida, não é isso? Do Distrito Federal de Brasília. sim, perfeitamente. Com Instituto muita Vida, alegria. a instituição irmã nossa, que vai falar do tema depressão em tempos difíceis, encontrando uma razão para viver. Tema muito importante diante do que nós estamos passando aqui, diante do que nós estamos passando atualmente. E aí, estamos vivendo em uma situação de pandemia, né, Nazareno? Já tem um bom tempo. E o suicídio, infelizmente, tem sido uma falsa porta de solução para muitos irmãos, né? Muita gente desenvolvendo transtornos psicológicos, né? Como a depressão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque a depressão, ela é uma doença, né? Como uma outra doença qualquer, que se caracteriza como uma tristeza profunda, duradoura, além de outros sintomas, e que dispõe hoje de tantos tratamentos modernos. A gente sabe que existem tratamentos, né? Mas é preciso que a gente busque esses tratamentos. Às vezes a pessoa que está com a depressão, ela não sabe, então ela depende muito dos seus familiares, dos seus amigos, para que ela possa reconhecer esses sinais. E é uma doença bastante comum, né? A gente percebe, às vezes, muitas pessoas do nosso lado têm, a gente consegue perceber, né? E a cada ano, uma em cada 20 pessoas, ela tem depressão, né? Então, é um tema muito importante para ser falado, né? Independente do período, né? Se é um período em que a gente está numa campanha de valorização da vida ou não, porque valorizar a vida é o ano inteiro, não é, meu amigo? Mas para a gente Sim, iniciar sim, gostaria também de dar o aviso, gente, que a nossa próxima live tem o objetivo de dar início a uma campanha de construção do Lar Preservação da Vida Pernambuco. Então, você que está aí conosco, nossos amigos, dia 26, estaremos com a nossa live no canal do YouTube do Instituto Espírita Vida, às 19 horas. Né? Então, nós contamos com a presença de vocês
Quem puder ajudar com doações é muito bem-vindo, porque o objetivo é construir esse lar, um lar físico, para atender meninas, mulheres que têm ideação ao aborto e que necessitam de um amparo psicológico, material, espiritual, né, para que a gente possa atender essas meninas. Então, você que está aí conosco, é muito importante, vai ser muito importante essa live, certo? Bem-vinda, minha irmã Gerlinha. Para iniciarmos esse momento, gostaria de convidar vocês para fazermos uma prece, nos conectarmos com a espiritualidade amiga, rogando a assistência dos benfeitores espirituais, principalmente para o nosso irmão Nazareno, que será o intermediário da mensagem da noite de hoje. Que ele possa ser amparado, orientado pela espiritualidade amiga, para trazer aos nossos corações a mensagem de amor e de paz, a mensagem de fraternidade, a mensagem de luz do Mestre Jesus. Sendo assim, Senhor, confiante na vossa assistência, no amparo da irmã e mãe maior Maria de Nazaré, permite que nós iniciemos esse trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Nazareno, a gente sabe que a depressão, ela é uma situação que pode levar as pessoas ao suicídio. Mas ela necessariamente, a depressão necessariamente, as pessoas que se suicidam necessariamente têm depressão? A gente vê muitos... vou começar aqui com essa pergunta, mas aí você responde agora se quiser ou não, tá bom? E aí você fica livre para fazer a sua explanação de hoje, que certamente você tem muita coisa importante para a gente. E aí a gente escuta muitas pessoas dizendo, fulano cometeu suicídio, estava numa situação de depressão profunda, né? Mas necessariamente essas pessoas que têm depressão, que se suicidam, elas têm depressão? Nem sempre, mas é muito comum. Então é comum que a pessoa tenha depressão, mas a depressão por si só não é a maior causa de suicídio. A maior causa de suicídio é o materialismo e a incredulidade. As pessoas não têm uma esperança numa vida futura, acreditam que morreu acaba. Logo, é preferível, no entendimento delas, acabar com o sofrimento dando fim de sua vida. Então é comum, e os casos hoje de depressão às vezes são tão graves que eles podem ser considerados aquele caso que não é suicídio propriamente. Porque Kardec fala que o louco, os espíritos falam a Kardec que o louco, que era como se chamava os transtornos mentais graves no passado, que não sabe o que faz, não comete o suicídio. Ele não tem a intenção, ele não tem um juízo perfeito. Então, esses casos de hoje, que não são somente obsessões simples, não são somente subjugação, mas verdadeiras possessões espirituais, como Kardec vai adotar esse termo, que ele a princípio não queria, mas lá no livro A Gênese ele adota, tão graves que podem ser as subjugações, sobretudo a subjugação moral, que acaba com a nossa força de vontade, não é? Mas as pessoas também tiram suas vidas por questões de honra, de quebra financeira, não é? De desgosto pela vida, desilusão amorosa, enfim, nem sempre por a perda de um filho amado, querendo encontrá-lo, quando infelizmente vão encontrar, mas vai demorar mais quando tiram suas vidas, não é? Então a gente tem que estar atento a isso. E uma informação interessante é que em todas as experiências de quase morte de pessoas que tentaram tirar suas vidas e não conseguiram, foram ressuscitadas, mas estiveram clinicamente mortas por alguns minutos, todas experimentaram sofrimentos, se viram numa condição de sofrimento no mundo espiritual. E ao mesmo tempo, não encontraram seus entes amados como algumas delas achavam que iriam encontrar. Então, quando retornam, elas não querem mais saber de tirar suas vidas. Então, não é verdade que ninguém nunca voltou de lá para nos contar como é que é. Pelo contrário, milhares de pessoas no planeta já tiveram experiências de quase morte, inclusive ateus que se converteram, médicos, neurocirurgiões, enfim, e
voltaram para nos dizer. Então, se tem essa notícia, pessoal, mesmo que você não tenha a sua religião, vamos aguentar um pouquinho mais, não é? O nosso planeta está caminhando para um mundo de regeneração. Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, afirma por Chico Xavier que será por volta de 2057. Então a Terra vai deixar de ser um mundo de expiação daqui mais ou menos 30 anos, 37 anos aí, não é? 40 anos. Ou seja, só vai ter expiação no planeta até esse período. Depois só vamos ter provas, não vamos ter mais as pungentes aflições das expiações. Então está acabando as nossas expiações, a nossa purificação está terminando. Aguente mais um pouquinho, não é? Aguente mais um pouquinho. A gente tem essa notícia por Emmanuel, não é? E alguns defendem que dá para fazer uma cronologia por Kardec também, considerando que a transição começou 100 anos antes da chegada do Espiritismo e vai se concluir 200 anos depois, que dá exatamente 2057. Não é? Mas é por volta de... Os bons espíritos não afirmam datas específicas, tá? E, Nazareno, a gente consegue... Que tipos de... Quais são os sintomas comportamentais que a gente consegue perceber nas pessoas que têm depressão? Eu posso entregar a palavra para você, viu? Para você fazer o desenvolvimento do seu tema como você achar melhor. São só perguntas. Não, mas assim, é importante. É importante a gente saber, apesar que a maioria já sabe, não é? Então, a tristeza profunda, o isolamento, a pessoa diz que não tem mais alegria de viver, inclusive quando tem tendências suicidas, ela começa a falar de tirar sua vida. Não é? Mudança de hábitos, uso de drogas, a questão das drogas também é um fator muito importante para a questão do suicídio, é um dos principais fatores predisponentes à dependência química. Enfim, a mudança de hábitos muito grandes, então as questões de fins de relacionamentos amorosos, a gente ficar atento, sobretudo de jovens e crianças também, porque eles também, infelizmente, estão tirando suas vidas. Então, e tem a depressão sorridente, ou seja, muitos humoristas, na verdade, são depressivos. O Jim Carrey já confessou, o Charles Chaplin confessou, e também o Robin Williams também, que mergulhou no alcoolismo por causa da depressão, e por fim, infelizmente, tirou sua própria vida, né? Apesar de ter estrelado um filme maravilhoso, não é? Eu acho que é Vida Além da Vida, alguma coisa assim, né? É Amor Além da Vida, não é? É alguma coisa desse tipo. Bem, bem bonito e falando sobre essa dor, mas que ele não conseguiu superar, infelizmente. Né? Mas por falta, muitas vezes, né, da certeza de uma vida futura. Porque quando o homem tem essa consciência da imortalidade da alma, o consolo dos espíritos e da esperança que a mensagem espírita, a mensagem cristã, as mensagens de todas as religiões nos falam de uma vida melhor no mundo espiritual, ele aguenta, ele segura bem, não é? Ele se resigna diante das lutas e dos sofrimentos da vida. Tá? Então esse realmente é o principal problema, é a incredulidade, e aí agravada com a depressão, com as obsessões muito graves, como a gente está vendo também. Lembra que lá no livro A Gênese, os milagres e as predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo, Kardec vai estudar a profecia de Joel, que fala: no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Profetizar é dar comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão. Mostrando então que a mediunidade vai ficar mais comum nesse período de transição planetária, ou pelo menos a sensibilidade à influência espiritual. E aí será que não é por isso que nós estamos vendo tanto caso de depressão? Porque tínhamos depressão no passado, mas nunca como hoje. Somos 500 milhões de depressivos no planeta. Não é? E ao mesmo tempo não tínhamos tanta dependência química, não tínhamos tantos casos de anorexia nervosa, síndrome do pânico, ninguém nunca tinha ouvido falar disso direito, não é? No passado era muito raro, e hoje nós temos muitos casos de doenças mentais que nem existiam, não eram nem catalogadas no passado. Então a gente tem que ficar atento, porque pode, e sobretudo, aumento de dependência química e de suicídio, mostrando a influência espiritual muito mais presente nesses últimos dias. É a liquidação de conta, então ó, as contas estão todas vencendo, tem que quitar, não é? Não pode deixar para depois, e vamos aproveitar para quitar logo, então vamos aguentar esse trem. E vamos
passar para o mundo de regeneração, vai se tornar um planeta muito melhor. Muito bem. Nazareno, eu vejo algumas pessoas que têm depressão, mas elas não demonstram que têm depressão, né? Então, e às vezes Muitas vezes a pessoa esconde por medo, por preconceito, né? Com medo de preconceito. Como é que a pessoa esconde a depressão dela? Como é que ela faz? Porque assim, você falou das Porque pessoas hoje que tem uma são ditadura egoístas. da felicidade, né? Hoje não tem a ditadura da felicidade, as pessoas são obrigadas a postar nas redes sociais, como a gente está agora, fotos bonitas, fotos sorrindo, maquiada, não é? Bem vestido, num lugar bacana, porque a gente quer mostrar que a gente é feliz, mas o sofrimento está em toda parte, todos nós sofremos. E os que estão com depressão têm um agravamento desse sofrimento, né? Um agravamento. Então a gente precisa estar acompanhando, ajudando, tendo paciência, porque a depressão não é preguiça, não é frescura, é uma enfermidade grave que tem levado muita gente à aposentadoria, inclusive, não é? Aposentadoria médica, mesmo compulsória. Eu tenho colegas da Polícia Federal que foram aposentados e não queriam, porque foram aposentados ganhando muito menos do que se tivessem aposentados no período correto. Não é? Então vejam que é uma situação muito grave, sem contar os casos de suicídio e a pessoa às vezes que não tem nem mais alegria de viver. É você perder a alegria, o ânimo de viver, de levantar da cama, de sorrir, de sair. A vida fica completamente em preto e branco. É uma coisa Anula os muito dura projetos, mesmo. né? Anula os projetos que tinha, né? De repente Sim. pensava em alguma coisa e acaba, você vê que aquela pessoa não perde o interesse de fazer aquilo que ela fazia antes. É muito importante, porque quando a gente está na escola, a gente pensa, não, eu vou fazer uma faculdade, eu quero passar, meu sonho. Aí depois que passa na faculdade, vira um estudante promissor, mas depois que se forma, vira um ilustre desempregado muitas vezes, não é? Então, assim, cadê os sonhos? A gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos também para se sentir estimulado na vida, não é? Vamos começar então com os slides? Vamos lá. Tem um poema aqui para a gente, mas sempre você pode perguntar, tá? O pessoal que está acompanhando, é melhor aproveitar as lives para bater um papo do que essa palestra já tem ela gravada, até com mais horas de duração. Então, quem quiser fazer perguntas, tá? Se você puder, só, eu não sei se você tem como suprimir, não me atrapalha muito não aqui os comentários, não me atrapalham não, dá para usar. Então vamos lá, depressão em tempos de pandemia, encontrando uma razão para viver. Não é? E vamos começar com um poema chamado Depressão, do Espírito Maria Dolores, por Chico Xavier, do livro Dádivas de Amor, da Editora Ideal. Dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, e que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida, guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve, ela trabalha em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Não longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo. Por enquanto ainda não sabe o que deve fazer de existência, espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante que lhe dê água a beber. Ele não está conseguindo nem beber água, porque ele é cego e paralítico, né? Ninguém atende. Ele grita, na penúria que o consome. Tem sede e febre, tem fome. Sobretudo, quer morrer. Depressão, alma querida. Se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesmo e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Então, realmente o amor como sendo a terapia mais excelente para todos nós, não é? Como nossa querida Maria Dolores nos lembra. Pessoal, para falar sobre esse assunto, a gente precisaria então de muito mais tempo, a gente precisaria de um seminário de várias horas,
A gente já fez uma vez um mini seminário aí no Instituto Vida, em uma oportunidade, não foi? Isso. E ele contém várias palestras, a cada uma delas mais ou menos com 1 hora e pouco de duração. Depressão bipolar, causas de tratamento de espiritualidade, que é o que a gente vai focar um pouco hoje. Tem uma palestra só sobre a obsessão, sobre a influência espiritual e psicoterapêutica, como combater. Outra sobre desapego e dificuldades financeiras, porque nós estamos enfrentando muito isso nesse período, não é? E é muito comum a pessoa querer entrar em depressão por conta de uma dificuldade financeira. Autoconhecimento e iluminação interior, que é muitíssimo importante, isso virou até um outro seminário de cerca de 8 horas de duração. Depressão e mediunidade, o que é que mediunidade tem a ver com depressão? Eu conheço pessoas que depois que começaram a trabalhar como médium, acabou-se completamente a depressão deles, não é? Outros que tiveram filhos, depois que passaram a ter filhos, acho que não tinha nem mais tempo para depressão, e falaram que ficaram completamente curados, né? Auto-perdão, felicidade sem culpa, que acabou virando também um seminário de algumas horas de duração sobre auto-amor, auto-perdão. Muita gente tem problemas aí de culpa, e a culpa nos adoece, diz o livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel por Chico Xavier. A cura pelo amor e pela compaixão, olha lá, que a gente vê realmente que a caridade cobre a multidão de pecados. Depressão e mágoa, liberte, seja feliz, porque quando a gente está magoado, a gente fica numa vibração tão baixa, Micheline, que é comum que os espíritos, como aconteceu com Chico Xavier, Chico ficou magoado quando a irmã dele, por pena dele, porque ele chegava de madrugada muito cansado, era ele quem cuidava, dava de comer de um cachorrinho já quase para desencachorrar, não é, para retornar ao mundo espiritual. E ele lá chegava de madrugada cansado, ele dá remédio, dá comidinha na boca do cachorro muito velhinho, já muito doentinho. E a irmã deu um veneno para o cachorro morrer. Aí o Chico ficou muito magoado. E aí o Emmanuel disse, Chico, você tem que resolver esse problema, porque a gente não está conseguindo se aproximar de você. Tem uma nuvem escura lhe envolvendo. Pois é, Chico Xavier, né? Tanto trabalho no bem, tanto pensamento no bem. Se o Chico ficou com a nuvem escura, imagine como é que a gente fica, né? A gente deve ficar com uma tempestade, aquele carro da família Adams, né? Com as nuvens e os raios caindo assim, os morcegos. E aí ele disse, o que é que eu faço? Não, você descobre o que é que ela mais gostaria de ganhar. E ele descobre que ela queria muito ganhar uma máquina de costura, que era cara. E o Chico então compra com várias prestações, até outra encarnação. E traz a máquina de costura, ela fica tão feliz, mas tão feliz com o presente, não só com o presente, mas por saber que o Chico a tinha perdoado, que sai um jato de luz do seu coração e dissipa toda aquela sombra que envolvia o nosso querido Chico. E é o que você falou, e era Chico, né? Imagine como é que a gente fica. Então, a mágoa também vai prejudicar a sintonia dos bons espíritos, e a gente só vai conseguir dar guarida aos que não querem bem a gente, que foram nossas vítimas no passado e querem muitas vezes se vingar, não é? Então vejam lá, também tem sobre doença, saúde e tratamentos espirituais, tem Jesus e Alegria de Ver, que é uma palestra muito legal também, bem leve, Jesus, o maior psicólogo do mundo também, tá? E ela encerra com motivos para não desistir da vida na transição planetária, né, que é falando sobre a questão do suicídio. Aí tem palestras sobre pandemia na visão espírita, ansiedade e pânico nesses tempos, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras, dificuldade da convivência em família, apocalipse, mundo de regeneração, porque sofremos. E tem os seminários só sobre suicídio mesmo. Tem várias palestras sobre depressão. A mais recente, essa que está em negrito, aí, Motivos para Resistir, que a gente mostra vários motivos para a gente não tirar a nossa vida. Então essa é para assustar mesmo as pessoas, né? As outras não. Sobre preservação, prevenção, esperança, verdades e mitos. E sobre esse assunto, pessoal, para vocês entenderem esse momento agora, assistam quando puderem essa palestra aí, Pandemia, os Flagelos Destruidores e a Regeneração da Humanidade, está no meu canal no YouTube, que é Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, tá? E olha o que os espíritos falaram a Kardec em 1866, quando eles estão falando da transição planetária. Eu não vou ler todo aqui, não, ele fala só que os tempos já são chegados naquela época, não é? E olha o que eles vão dizer. Que os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre as crianças, que é exatamente o que a gente está vendo aqui hoje, não é? Muito, A loucura, ou seja, os transtornos mentais graves, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens
que antes mesmo de morrerem estão riscados do número dos vivos, né? Ou seja, estarão aposentados, estarão inválidos, né? Como a gente tem comentado aí, que é uma causa muito grande de invalidez também a depressão. E aí ele fala que são esses os verdadeiros sinais dos tempos, né? Então, vejam que... E ao mesmo tempo fala que a fraternidade está avançando, os preconceitos acabando, o fanatismo, a intolerância perde terreno, e o mundo vai se tornar um mundo muito melhor, né? Então, qual é o problema mais urgente e atual que nós podemos evitar, nós os espíritos? Essa questão do suicídio, não é? Porque o espiritismo bem compreendido, então, ele é a melhor preventivo contra a loucura e contra o suicídio. Então, vamos estudar e divulgar a doutrina espírita, não é? Porque lá no livro Céu e Inferno, olha o que os espíritos vão dizer a Kardec. Tal situação muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, que nada tem de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. Então, só o fato da gente já ser atrasado, a morte já não é boa. Não é aquele período lá de perturbação. É principalmente nos casos de suicídio que a situação é mais aflitiva. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com atrozes sofrimentos. Então, Kardec entrevistou 9 espíritos que tiraram suas vidas, e eles deram relatos muito ruins. No livro Memórias de um Suicida, a gente também tem notícias de 5 espíritos, inclusive um famoso escritor português, Camilo Castelo Branco, num livro belíssimo, que vale muito a pena ler, um preventivo contra o suicídio para várias encarnações. E para você estudar muito doutrina espírita, fala como é que é a arte do lado de lá, fala como é que é a preparação para a reencarnação, o trabalho no bem, é uma verdadeira aula de mundo espiritual. André Luiz disse que era o maior tratado mediúnico dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Então vejam a grandeza dessa obra. No começo a gente se assusta um pouquinho, mas é para se assustar mesmo, é para a gente desistir da ideia. Tá? Mas depois o livro se torna maravilhoso. Tem radionovela, se você não gosta de ler, ou tem dificuldade, tem pouco tempo, muito escuta, está no YouTube. A radionovela é fantástica. É melhor do que a novela de verdade, porque você fica imaginando, você, né, cria a cena toda, você se envolve, muito tem a trilha sonora, os atores profissionais, o pessoal é muito bom, é muito competente mesmo. A gente se envolve muito, viu? Eu já tive a oportunidade de ler não, né? Ouvir o livro de Emmanuel, né, há 2000 anos, Renúncia. Fantástico. Muito bom você ouvir, assim, você se envolve Nosso com toda Lar, a Nosso Lar também. Nosso Lar, fantástico, né? Tem 50 anos depois também, tem alguns, mas esses estão feitos pela editora da LBV, são fantásticos. Tem Sexo e Destino também, né? Memórias do Memórias Suicida, do Suicida, né? também ele é bem grossinho, tem gente que diz, ai, que livro grosso, eu não vou ler. Escuta, né, o livro que você vai ter todas as informações. Tem ele MP3 e tem ele no YouTube, dá para escutar no YouTube também, tá bom? Acho que são umas 18 horas, 12, 18 horas, eu não lembro exatamente. E olha lá, a gente pode reencarnar com sequelas. Lembra que Jesus falou? Assim, se tua mão ou teu pé, ou teu olho te escandalizam, corta-os e lança-os de ti. É melhor para ti entrar na vida, ou seja, reencarnar mutilado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no Geeno, né, que era o lixo lá das cidades dos judeus, estava sempre aceso o fogo, por isso que foi traduzido também como fogo eterno, mas é melhor dizer fogo que não era apagado, né? E aí nós temos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a citação inteira, né, dizendo que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, pelos revés da vida, pelas provas, né, que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhes a razão dos abalos, que se não forem isso, a teriam perturbado. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes, é evidente que ele tem sempre uma causa de descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados, né, apresentados pela pessoa. Não é?
Ora, aquele que está certo, que só é feliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não vê nenhum termo, nenhum fim aos seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia, não é? Uma fração de segundo diante da eternidade, não é? Então todos nós já sabemos que ela já foi denominada o mal do século, né? Era chamada de melancolia no passado. Ela é muito comum estar associada também ao transtorno afetivo bipolar, em que a pessoa oscila entre aceleração ou angústia, irritação, né, também, e a tristeza, que é o transtorno bipolar. Né? E lembrar que depressão não é preguiça nem fraqueza de caráter. Né? Não adianta falar para a pessoa, reaja. A pessoa não consegue reagir. Dependesse dela, ela reagiria. Não é? Então ela pode ser também confundida com algumas doenças, por exemplo, com transtorno bipolar, que é muito comum. A maioria das pessoas não tem depressão unipolar propriamente, muitas são diagnosticadas hoje com transtorno bipolar, que é o que eu tenho desde que eu reencarnei, eu já reencarnei com transtorno bipolar, hoje eu percebo isso claramente. Anemia profunda, então a falta do ferro, a pessoa fica abatida, fica fraca, parece estar com depressão, mas é problema de anemia. Questões hormonais, o T3, o T4, o TSH, não é? O hipotireoidismo, a testosterona baixa, tanto no homem como na mulher também, diminui a vitalidade, a força, a disposição. A vitamina B12 também, verminoses, tratamentos médicos como quimioterapia, não é? Quando você larga uma droga, você pode ficar com depressão, não é comum. Questões climáticas, consequências de abortos. Olha aí, Micheline, vocês estão no Instituto Vivo, vocês sabem disso. É muito comum a depressão após o aborto, sobretudo quando a mulher chega na menopausa. Aí parece que lá naquela hora começa a cair mais a ficha, até porque muitas vezes a mulher foi abandonada pelo parceiro que a obrigou a fazer o aborto. É muito comum, né? Metade dos casamentos separam, e desses casos a gente vê que separam mais ainda, coincidentemente ou não. Não é? E a gente vai ver também ao mesmo tempo que, olha, eu estou vendo aqui que está cortando aqui um pouquinho agora que eu percebi. Acho que eu vou levantar um pouquinho mais a câmera aqui. E daí ele... eu estava falando aqui, desculpa, eu me desconcentrei aqui. Você estava falando do aborto, né? Então, assim, da pessoa ser abandonada. Tá me ouvindo? E aí, assim, tô ouvindo. E aí você me ouve? E daí ela é o seguinte, ela tá sem mais o companheiro que abandonou. E se ela tivesse um filho, era a sua companhia agora na sua vida, era a sua alegria. Isso. Ela estava lá feliz da vida com o filho, que era um motivo de alegria, de orgulho para ela, dando uma razão para ela viver. E não, agora ela está solteira, morando sozinha numa casa, uma tristeza danada. Então vejam que muitas vezes aquele filhinho vai ser a providência divina, vai ser a grande mudança na vida dela, a grande transformação, mesmo quando seja de uma violência sexual. Se a mulher puder ter a grandeza de compreender isso e de defender aquela vida, mesmo que doe depois, mas se não doar, tanto melhor. Todas as que ficaram com o filho, não se arrependem, tá? Lembrem disso também, porque não resolve o estupro, né? O estupro já aconteceu. Exato. Você vai que apenas, em vez de se abortar, desengravidar-se ou voltar-se no tempo, tudo bem, mas não volta. Aí você, além de ficar com o trauma do estupro, vai ficar com o trauma do aborto, 2 traumas. Exato. Não é? E você pode doar a criança o tratamento de desobsessão vai ser mais duro aí. Pois é, não, e sem contar que você se preserva de sequelas orgânicas, psiquiátricas e psicológicas, de depressão, de suicídio, de dependência química, de várias questões que estão associadas também, além da obsessão espiritual, e também da questão de você poder fazer uma grande caridade para um casal que deseja muito ter filhos. Exato. E não consegue. Preserva de câncer de mama, porque quando a mulher chega no finalzinho da gestação, o seio se transforma para produzir o leite, e ele, então, aquela melhor proteção contra o câncer de mama, que é o câncer que mais acomete as mulheres. Olha lá, então vejam, só benefício. A maternidade é só benefício, é só alegria, não é? E trabalho também, um pouquinho de trabalho também. Que, aliás, o trabalho é o que os espíritos recomendam para evitar o suicídio. Exato. É o trabalho. Então, quer coisa melhor para evitar suicídio e depressão do que ter filhos?
Minha Então avó vá para o falava Instituto assim, Vida, ajude o Instituto Vida, que quem vai para o Instituto Vida engravida. Né? Se quiser engravidar, engravida. não Se não estava necessariamente. conseguindo, vai conseguir. Aconteceu como com a gente. A gente não conseguia engravidar, vários anos tentando, fertilização, inseminação, nada resolvia. Foi só começar a ajudar o Instituto Vida daqui de Brasília. Pronto, acabou. Um mês que a gente entrou lá no trabalho voluntário, né? A Fernanda engravidou naturalmente. E E foi já veio depois o Andrezinho na sequência, depois de 1 ano e 10 meses, a gente engravidou no susto, sem querer. O Andrezinho veio, a gente ia querer esperar mais uns 3, 4 meses, né? Mas já veio na sequência, olha lá, como é bom trabalhar no Instituto Vida. O Iraponã tá gostando aqui da história, né, Iraponã? E aí, ó, mediunidade também, nós já falamos aqui, influências espirituais, alguns também defendem alguns tipos de alergia alimentares, como ao glúten, e tem a reativa, que é quando tem um motivo, por exemplo, desemprego, separação, essas coisas, né? Ou não reativa, ou seja, quando a pessoa já nasce com ela, como é o meu caso. Pode ser a programação reencarnatória, pode ser a lei de causa e efeito, se operando, né? Sempre com muita misericórdia, sempre a gente resgatando pelo mínimo, como a gente aprende, mas ela se opera. Eu fui um pretor romano que condenei muitas pessoas à morte, a torturas, à prisão, separei famílias, então ter depressão é lucro para mim, ter transtorno bipolar é um grande lucro, porque tem tratamento, eu me dou muito bem com a medicação, então, tranquilo, o tratamento espiritual sempre me deu um apoio muito grande, sabe, me ajudou muito. Teve época de eu ficar sem tomar remédio, depois do tratamento espiritual, vários anos, foi muito bom, né? Então mas a gente tem que resgatar, então vamos resgatar, vamos enfrentar essa prova também, né? Pode provocar alcoolismo, uso de outras drogas, enxaquecas, alergias, né? Diminuição da imunidade, olha lá. Então, trate, pode provocar o suicídio. Olha quanta gente boa foi depressivo. Sócrates, Platão, Shakespeare, Abraham Lincoln, Santos Dumont, Leon Tolstói, Sigmund Freud, até nem Freud explica direito a depressão, pessoal. Até ele teve. Jung, Beethoven, Francisco de Assis. Divaldo fala que ele passou 1 ano acamado, todos os seus biógrafos dizem isso, só que ninguém sabe que ele tinha, e Divaldo vai dizer que ele tinha depressão, e foi naquela noite de 1 ano quase, que ele descobriu que ele não veio só para estar nas festas, nas baladas com os amigos, na bebedeira, que não traz felicidade. O que traz verdadeira felicidade é ouvir seu coração, seguir sua vocação. Não é? Claro que os afetos são muito importantes também, é o segundo ponto. Mas aí, quando ele começa a sua missão, nunca mais ele vai ter depressão, né? Francisco é chamada depressão iniciática. Se a gente descobriu que a depressão está tentando nos ensinar, a gente pode dar um salto muito grande evolutivo, né, espiritualmente falando. Isaac Newton, Napoleão Bonaparte, Padre Marcelo Rossi, a Mary Monroe e o Elvis Presley, homens lindos e famosos, né? Elvis Presley com a voz fantástica, né? Cazuza, Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin, Jim Carrey, Robin Williams aí que eu falei, né? Hans Christian Andersen, Honoré de Balzac, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Agatha Christie, Mark Twain, o Sting, Wolfgang Mozart, Vincent van Gogh, Mahatma Gandhi, tem nas biografias dele, ele teve depressão, Tchaikovsky, Victor Hugo, Winston Churchill, Fernando Pessoa, Virginia Woolf, Ulisses Guimarães, a J.K. Rowling, e até o Brad Pitt teve depressão, pessoal. Se o Brad Pitt teve depressão, por que ele não pode ter? Se você não tem depressão, você não é chique. Olha quanta gente chique aí. Não é tanta gente importante que tem depressão. Então não se preocupe se você tem, você não está sozinho. Você não está sozinho, não. Oi. Eu percebo aí esses nomes que você falou, quando você citou que as pessoas, né, que trabalham com a arte, muitas delas são depressivas, né? É uma forma dela esconder aquilo que ela tem. E muitas pessoas também acabam entrando nessa vibe por conta da pressão social, né? Por conta da pressão. E aí você percebe pessoas tão importantes, né? Pessoas artistas, né? Músicos, que o mundo adorava, né? Então essas pessoas, elas acabam entrando nesse processo por conta da pressão, né? No caso da situação em que ela vive. Também. Agora, é comum que elas também enfrentem o problema do seguinte, a arte, na verdade, é terapêutica. Na arte, a pessoa vai se expressar. E a gente aprende também com os psiquiatras e psicólogos que a doença sai pela boca.
Então, na medida que você fala, você faz aquela catarse, você se alivia. Na arte também, mas sobretudo falar. Por isso que é tão importante o trabalho do CVV. Ligue 188 em todo o Brasil, ligação grátis. Você vai ser muito bem atendido, com muito carinho, muita paciência. Não vai ouvir sermão, pelo contrário, vai ter alguém para conversar. E é muito importante nisso, nesse momento também. Tá? Mas, se possível, se você é um familiar, ligue para aquela pessoa que está mais sozinha, mais tristinha, dê um apoio, mande um livro espírita, mande uma palestra, ajude financeiramente, não é? Leve uma comidinha para ela, enfim, mande um livro pelo correio, se você está nesse período agora de pandemia, não é? Eu compro pela internet, mando entregar no endereço da pessoa, e assim a gente vai ajudando, a gente mantém a pessoa, né, aguentando as suas provas ali, apesar das dificuldades, então ela vai conseguir superar depois, né? Então, assim, é um processo, é um momento que a gente está realmente enfrentando muito duro e precisamos ajudar a todos. É nosso dever de caridade também colaborar com todos, né? Então faça isso. E aí tem várias causas orgânicas, então tem realmente os neurotransmissores, tá? Pode ser programação reencarnatória, como nós falamos, então, os pensamentos também influenciam muito, são os fatores epigenéticos, conflitos, traumas, fobia social, culpas, mágoas, abortos, espirituais, como a gente falou, sociais, educacionais, a mídia, né, que ressalta o mal, o sofrimento e valoriza a riqueza, a beleza, o poder e a juventude. Pode ser saudade de regiões espirituais mais felizes, como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou frustração, né, inaceitação, orgulho por a gente estar no mundo de expiação e provas, estar sofrendo, falta de autoconhecimento, ambientais, culturais, e a aposentadoria também. Curiosamente, a aposentadoria é uma das maiores causas de depressão, por causa da inatividade. Né? Verdade. E a gente ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? O pessoal olha pra gente assim, ó, já que tu tá aí aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios. Já que tu tá aí à toa, vai pegar as crianças na escola, a gente vira, né, o motorista, o mordomo da família. Né? E aí tem os vários tratamentos, né? São muito importantes. Temos muitos tratamentos, né, medicamentos antidepressivos, ansiolíticos também, mas só num período curto, tá, pessoal? Calmante provoca depressão, na verdade. Então não fique tomando sem orientação médica. Consulte um psiquiatra, que é a pessoa especializada mesmo no assunto, né? Deixa eu ver aqui que eu estou vendo que está cortando aqui um pouquinho a tela. Eu vou baixar aqui o monitor. É melhor. Estou vendo ali que está cortando ali, ó. O pessoal que está assistindo não está vendo inteiro aqui. Deixa eu ver como é que vai aparecer agora. E daí, né, ver aí a atividade física muito importante, psicoterapia, o eletrochoque naqueles casos de depressão grave é muito eficiente, tá? Então a gente ter essa consciência também, né? A psicoterapia, uma alimentação saudável, evitar drogas depressoras, o álcool é uma droga depressora, né? E será que a gente deve usar remédio psiquiátrico? Não é? Aí a pessoa fala, não, remédio psiquiátrico é coisa para doente mental, não sou doido. Provoca dependência, não quero ficar dependente, né? E bebe que só, usa droga, mas, né? Usa calmante que só, cervejinha toda noite. Algum remédio desse engorda? Alguns engordam, alguns, só tem muitos que não. Alguns emagrecem, antidepressivo emagrece. Eu não preciso disso, né? Então quando você for no dentista, você diz que não precisa de anestesia. Quando você for para uma cirurgia, diz que você não precisa de antibiótico, né? Chegar aí a pandemia, diz que você não precisa de vacina, que você, né? Você é espírita, não precisa, né? O que o Chico diria? Chico sempre usou os remédios, né? Não gostava de hospital, mas sempre tomou todos os remédios que eram prescritos pelos médicos. Ele, né? Olha o que a gente vai ver no livro Chico Xavier em Goiânia, né? Do Grupo Espírita Emmanuel. E ali perguntaram ao Emmanuel, os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria, ou seja, por remédio psiquiátrico, aos doentes mentais que ela recorrem? Resposta, amigos nossos da vida maior, ou seja, do mundo mais superior ainda, exprimam-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, ou seja, remédio psiquiátrico, tanto quanto a psicologia e a análise, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso da psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, os tarja preta, ou neurolépticos, não é? Esses antidepressivos, esses outros antipsicóticos, etc., para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande. E compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Aí ele fala mais coisas ainda, mas a gente não tem tempo. Então está lá no livro Chico Xavier em Goiânia,
Não é lembrar disso. Então, a gente vai combater as causas da depressão, sim, que estão no espírito imortal. Mas, enquanto isso, vamos aliviar os efeitos, pessoal. Por quê? Porque preserva a família, melhora os relacionamentos, o namoro, etc. Ajuda a retornar ao trabalho, que é fundamental, inclusive para prevenir o suicídio. Traz motivação e disposição, porque ajuda a começar uma atividade física. E para trabalhar no bem, né? Porque a gente aprende na doutrina espírita que a caridade cobra uma multidão de pecados. Então, temos que aproveitar essa maravilha que é a doutrina espírita. Né? E se alguns engordam, não é o que é melhor, um fofinho feliz ou uma magricela triste? Pois é. Já viu algum gordinho triste? Eu não conheço nenhum gordinho triste. Todo gordinho é simpático, alegre, né? Os magricelos é tudo tristinho, assim, deprimido, né? Os gordinhos não, tudo felizes, né? Então, se a medicação que você se dá melhor aumenta um pouquinho a retenção de líquido, dá um pouquinho mais de vontade de comer coisa doce. Às vezes a gente está comendo coisa doce por causa da depressão. Aí, porque o açúcar, o chocolate libera dopamina, a gente acaba atacando mais o doce, o carboidrato, né? Então vejam que pode ser exatamente o contrário. Na hora de tomar o remédio, mesmo que ele aumente um pouquinho o peso, ele vai evitar o ataque aos doces maiores, né? Então, lembrar também, quando for tomar um antibiótico, avisar ao médico, porque o efeito do remédio vai diminuir muito, tá? Você pode até ter um surto. Laxantes, diureses, diarreias, o álcool também concorre com os remédios, né? Então, buscar o tratamento médico, psicológico, atividade física. Terapias complementares também podem ajudar, não é? A gente lembrar de tudo isso. E a terapia espírita. Eu vou só ler aqui, porque não vai dar tempo de comentar, tá? Porque a gente já está indo para o encerramento. Amor e auto-amor, o conhecimento, o autoconhecimento, a aceitação em vez da negação, a humildade em vez do perfeccionismo, que gera muito sofrimento, né? Que é fruto do orgulho. A reforma íntima, né? Porque não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda enfeitada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta só fazer o tratamento espiritual, com paz, água magnetizada, a desobsessão. Tem que fazer a mudança de pensamentos, a reforma íntima. O arrependei-vos, que Jesus falou. Arrependei-vos é metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de pensamentos, não é? Então, participar de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, eu acho muito bacanas, né? Tem vários nomes em todo o Brasil, TE, ATE, AME, Educação dos Sentimentos, Evangelioterapia, Terapia do Evangelho, os passos, o magnetismo, água magnetizada, né, que é água fluidificada, a desobsessão, praticar a caridade, o perdão e o auto-perdão, o culto do Evangelho no lar, as leituras edificantes aí, ó, olha lá as radionovelas, os audiolivros, né? Palestras, seminários, vídeos, coloca um áudio no carro, pendrive, CD, o que for, não é? Vai fazer uma caminhada, coloca uma música animada, ocupar-se no bem, não é? Cirurgias espirituais podem ajudar também, não é? Der uma recidiva, der uma recaída, repete o tratamento, né? E busca também um médico, desenvolver a fé no futuro e a resignação, pedir para trocar a doença para o trabalho no bem, e a reencarnação, que gera o esquecimento do passado. Qual é a melhor desobsessão que eu conheço? A melhor desobsessão que eu conheço é o esquecimento do passado. E como é que a gente consegue o esquecimento do passado? Através da reencarnação. Então, em vez de ter não sei quantos obsessores, eles vêm, peça para eles virem como seus filhinhos, vão vir aquelas crianças lindas, maravilhosas, você vai ficar babando, eles esquecem, você esquece também, e não tem nem mais tempo nem para ficar pensando, você vai ter um trabalho maravilhoso, curtir a vida adoidado com as crianças, não é? Gerar emprego, contratando babá também, em vez de esmolas, dar salários, dizia Kardec, não é? Então defender a vida, porque aí a vida nos enche de vida, a gente rejuvenesce com as crianças, não é? Verdade. E falando em criança, eu estava com uma amiga minha um dia desses, e ela falou para mim, Micheline, quando meus netos estavam aqui comigo, minha filha estava aqui comigo, passou uma temporada na casa dela, eu não conseguia pensar em nenhum problema, não conseguia pensar nas contas que tinha para pagar, e saiu dizendo os problemas dela. Quando os meus netos foram embora com a minha filha, voltou tudo de novo, né? Então eu comecei a pensar nas contas que eu tenho para pagar, comecei a falar dos problemas e eu comecei a tomar minhas medicações para dormir, né? Então, realmente, a gente precisa, como você disse, trouxe várias indicações, né, do que fazer, né, de como orientar as pessoas que estão
nessa vibe da depressão, para que elas possam, se não sair, mas ela ir, né, se orientando, né, se através do estudo, né, através de tanta coisa boa que a gente pode fazer, através da caridade, do trabalho, tem tantas instituições que estão Claro, precisando de pois é. amigas voluntárias, né? Então, Lá nas realmente, instituições a gente vai cultivar amigos, no trabalho no bem a gente faz muitos amigos, que a gente vai em turma, né? A gente vai fazendo fofoca fraterna, o trabalho voluntário é só alegria, né? Colocar os talentos para multiplicar, brilhar a nossa luz, como Jesus fala, não é? E a gente aprende também no livro dos médiuns que a melhor maneira de afastar os maus espíritos qual é? É o que as imperfeições morais dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio dessa pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Olha lá, exatamente o que você falou, não é? E lembrar, né, pessoal, que no Conselho de Maria de Nazaré, Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar. Está acabando, está já no finalzinho esse período, a gente vai poder voltar a ter uma vida normal, não é? Então, vamos ficar tranquilos, já está acabando, tem 100 e tantas vacinas aí sendo desenvolvidas, né? Já estão concluindo já os testes, vai dar tudo certo, tá? E a gente lembrar, não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós, né? Todos nós. E Jesus fala que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver perguntando onde está Deus, né, tiver aquele momento difícil, depressão, pensando em tirar a vida, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro do mesmo título. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, olha aí as crianças mais uma vez, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz, na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Olha a importância do tratamento médico, dos profissionais de saúde. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando. Allan Kardec. Compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o poema aí de José Soares Cardoso, de Sergipe, não é? O nosso muito obrigado. Está aí o nosso canal no YouTube, onde você pode procurar toda aquela série de palestras que a gente citou, né, sobre depressão e alegria de ver. Tem uma playlist com as melhores versões dessas palestras. Procura lá, Depressão e Alegria de Ver. Está aí o nosso e-mail, nazarenoFeitosa@gmail.com. O Facebook, e tem também uma lojinha virtual, onde vocês podem baixar gratuitamente os slides, ou adquirir CDs, DVDs, pendrives, ou fazer downloads também de palestras espíritas. Tá? Toda a renda é revertida para o GEVIM, o grupo de evangelização e visitas aos irmãos, os jovens e adolescentes privados de liberdade, aqui no Distrito Federal, que é vinculado à Comunhão Espírita de Brasília. Tá bom? Obrigado. Nazareno, só temos a te agradecer por essa conversa tão gostosa de hoje. Foi tão bom, o tempo voou e a gente nem viu, né?
Olha, Pois é que eu que gosto, né? Eu preciso trabalhar. Toda vez que eu dou palestra, melhor do meu transtorno bipolar. Melhor, eu deixo de ficar trabalhar. romântico, né? Que aqueles artistas do passado, tudo era depressivo, só que não tinha palavras, eles eram chamados de românticos, né? Eu não digo mais tenho depressão, de que entra em reflexão, ou então de que estou romântico, né? Mas tudo passa, Tô e logo ela romântica, passa. verdade. Um abraço grande para o Iraponã, Sábado, pena que ele não pôde estar com a gente, não é? E sábado não percam aí uma live maravilhosa. Nando Cordel já divulgou, e eu não sei os sábado, detalhes. você também estará conosco, Nando Cordel, Santana, Adriana Ferraz, Cristina Amaral. Então, vamos contar com a participação dos irmãos que estão aqui na live do próximo sábado, da valorização da vida, pela valorização da vida, que tem o objetivo de iniciar a campanha de construção do Lar Preservação da Vida de Pernambuco. Então, vocês não percam, será no Facebook do Instituto Espírita Vida, às 19 horas. No YouTube. No YouTube do Instituto Espírita Vida, às 19 horas. Então, nós contamos com a participação, com a presença de todos vocês que estão aqui. E vamos fechar esse momento, não é, Nazareno? Foi muito bom estar com vocês. Nosso tempo esgotou. E gostaríamos de pedir para Nazareno fazer uma prece conosco para a gente fechar esse momento, meu amigo. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que nos fortalecem nas nossas provas, nas nossas lutas, que nos estimulam ao bom ânimo, à resignação, à esperança e, sobretudo, à transformação íntima e ao trabalho no bem. Então, louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Muito obrigado por tudo. Ajuda-nos a enfrentar esse flagelo destruidor, chamado peste, chamados epidemias ou pandemias, para que a gente possa aprender essa lição e avançar na nossa evolução espiritual, dando um gigantesco salto que levaria talvez muitos anos para acontecer. Ajuda a todos nós, nos fortalece, sobretudo aqueles que mais sofrem nesse instante, aqueles que estão retornando ao mundo espiritual, conforta seus familiares e amigos, abençoa aqueles que estão perdendo seus empregos ou tendo suas empresas fechadas, que se encontram aflitos, desesperados, que o teu amor, que a tua paz, que a tua esperança, a certeza de uma vida futura e de que tudo passa e que isso também vai passar, possa estar presente em seus corações, fortalecendo-os, abençoando-os e ajudando a preservar suas vidas e seus familiares. Abençoa então o nosso Brasil, mas também todas as nações e faze-nos, Pai, instrumentos do teu amor, da tua paz, da tua alegria, do esperança, do esclarecimento, da consolação e da fraternidade para todos os nossos irmãos. Ajuda-nos a defender a vida em todos os instantes e ser conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito bem. Agradecemos mais uma vez, meu irmão, e a todos vocês que estão conosco aqui nessa live. Beijo no coração de todos vocês e até sábado. Até sábado. Um grande abraço a todos. Tchau, Micheline. Abraço para Tchau, meu Rita, amigo. Irapanã, Estevam, todos os amigos aí do Instituto Tá todo Vida. mundo aqui escutando. Olha o abraço. Tchau, meu amigo. Até logo. É sábado que vem, 19 horas, né? Isso. Então estejamos todos aqui amanhã, no sábado que vem, 19 horas. Com quem vai estar? O Nando Cordel vai participar da live? Nando Cordel, Cristina Amaral, Andréa Ferraz, Santana. Muita Ótimo, gente boa, maravilhoso. muita gente boa. Vocês não percam. Excelente. Tchau, meus amigos. Até sábado. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus. Ai, meu Deus, falta 15 segundos para terminar. Como é que eu saio daqui?